Hoje, trago para vocês um resumo detalhado e aprofundado da última live do Daniel Lopes, que teve um título super instigante: Eles combinaram tudo. Preparem-se, porque Daniel, com sua perspicácia habitual, desvendou as cortinas por trás dos grandes acontecimentos globais, revelando uma teia de influências e estratégias que moldam a nossa realidade. Nessa live, Daniel Lopes nos convida a tirar a venda dos olhos e perceber que o mundo não é tão simples quanto parece. Ele afirma categoricamente que o pessoal é malandro, enrola, engana, e que existe um enorme consenso entre as elites globais. Mas quem são essas elites? Daniel não hesita em nomeá-las: a Trilateral Commission, o Council on Foreign Relations, o Banco Mundial, o Banco de Compensações Internacionais, o G7, G20, BRICS, o Fórum Econômico Mundial, o Bohemian Grove, o Pentágono, a CIA, o Mi-6 e o infame Grupo Bilderberg. Segundo Daniel, essa é a galera que realmente comanda o planeta, que se reúne para definir a agenda global, as diretrizes do mundo, sempre em concordância com o sistema midiático. É assim que a banda toca, e ele nos alerta que o mundo se tornou uma grande gambiarra, uma grande confusão, uma grande estratégia de controle e engano. O ponto central da aula de Daniel é a revelação de uma das maiores enrolações que já vimos na história, mostrando como tudo está combinado e articulado. Ele foca especificamente no caos que está sendo instaurado no Oriente Médio, mencionando que os três principais atores nesse cenário, o presidente Donald, referindo-se a Donald Trump, o líder iraniano e o primeiro-ministro israelense, têm um interesse oculto nessa confusão, mesmo que pareçam estar em lados opostos. Para fundamentar sua análise, Daniel Lopes traz à tona as aulas do professor Zhang, um acadêmico de Pequim que ele considera uma das surpresas mais interessantes que encontrou recentemente. O professor Zhang, em sua série Geostrategy Update 3, explora o que ele chama de chamado messiânico por trás das ações desses líderes. Daniel, então, mergulha na atual era do caos, onde as informações são desencontradas e a verdade é nebulosa. Ele exemplifica isso com a contradição entre as declarações do presidente Donald, que afirma ter destruído completamente o programa nuclear iraniano, e os vazamentos da inteligência de Tel Aviv, que dizem que as ofensivas americanas apenas atrasaram o programa, mas não o encerraram. Essa disputa narrativa serve a um propósito: manter a justificativa para o conflito, já que o objetivo final é derrubar o regime iraniano e não apenas seu programa nuclear. Enquanto o presidente Donald e os próprios iranianos afirmam que o programa nuclear foi atingido duramente, Tel Aviv e o New York Times insistem que ele não foi completamente desmantelado, configurando uma verdadeira guerra de propaganda e a era da confusão. Nesse ponto, Daniel Lopes faz um adendo crucial, que é um dos pilares de sua própria expertise: as operações psicológicas, PSY-Ops. Ele revela ter sido instrutor do curso avançado de operações psicológicas no Exército Brasileiro, falando, portanto, com conhecimento de causa. Ele explica que as PSY-Ops são uma aliança entre o Estado e o setor de defesa e a mídia, uma engrenagem sofisticada que usa informações persuasivas para controlar a mente e o coração das populações. O objetivo é moldar percepções, controlar narrativas e direcionar o comportamento coletivo, o que ele classifica como uma verdadeira engenharia social. As PSY-Ops, historicamente ligadas a contextos de guerra, evoluíram na era dos conflitos híbridos ou guerra de quinta geração, infiltrando-se no cotidiano através da mistura de informação, emoção e tecnologia. Daniel se aprofunda na retórica de Aristóteles, com seus conceitos de ethos, patos e logos, para explicar como as emoções são exploradas para convencer e manipular. Ele conecta essa ideia com a hegemonia cultural de Antônio Gramsci e a teoria da espiral do silêncio de Elizabeth Noelle Neumann, mostrando como a mídia, em sua relação simbiótica com o Estado, muitas vezes velada, cria conformidade social e suprime o debate, limitando o que as pessoas podem ou não falar. Um exemplo histórico é a propaganda britânica na Primeira Guerra Mundial, que demonizou os alemães para consolidar o apoio popular ao conflito. As estratégias de PSY-Ops incluem a criação de narrativas que reforçam os objetivos do Estado, a demonização de adversários, a minimização de crises e o uso de manchetes e palavras-chave repetitivas para moldar a percepção pública. Daniel cita o conceito de framing, enquadramento, de Antman, onde a mídia seleciona apenas aspectos da realidade para promover interpretações específicas. A cobertura da Guerra do Iraque de 2003, que amplificou a ideia de armas de destruição em massa, uma lorota, segundo ele, para justificar a invasão americana, é um exemplo clássico. Outra tática poderosa é a engenharia emocional, que explora o medo, a raiva ou a esperança.
Histórias sensacionalistas e imagens impactantes criam um ciclo de reações previsíveis, usando a teoria do terror management. E, por fim, a desinformação e a gestão da confusão, onde a proliferação de informações contraditórias, como as do presidente Donald, gera uma neblina informativa, impedindo o público de distinguir entre fato e ficção. Isso subordina a verdade à emoção, caracterizando a histeria, onde a análise se dá pela emoção e não pela razão. Voltando à análise do professor Zhang, Daniel explica que o cessar-fogo no Oriente Médio, mesmo não sendo respeitado, é uma tentativa de moldar a narrativa e controlar a percepção do conflito. Para o povo iraniano, é crucial que interpretem que o país está sendo forçado ao conflito, não porque o deseja, uma grande lorota, como Daniel aponta, já que o Irã tem interesse em atrair os americanos para seu território e, numa suposta vitória, se posicionar como líder da resistência global contra a tirania americana. O professor Zhang analisou o discurso do líder iraniano, que destaca o contraste entre um Irã pacífico e verdadeiro e um Estados Unidos belicoso e mentiroso, prometendo paz mas alertando para a luta até as últimas consequências se sua soberania e fé forem ameaçadas. É aqui que Daniel Lopes insere sua linha de pesquisa acadêmica, a análise do discurso francesa de base enunciativa. Ele, que é mestre e doutor em estudos da linguagem, explica como a linguística pode refinar a análise geopolítica, inspirando-se em Michel Foucault e Dominique Mainguenial. Ele usa dois conceitos-chave para decodificar o discurso do líder iraniano. Cenografia, o ambiente discursivo que o orador cria. O líder iraniano estabelece um cenário maniqueísta, dividindo o mundo entre o bem, Irã, paz, verdade, e o mal, Estados Unidos, briga, mentira. Essa dicotomia legitima a posição iraniana interna e externamente, manipulando o pensamento do ouvinte ao associar os iranianos à bondade e os americanos à maldade. A fala, após as ofensivas americanas, intensifica a imagem de um Irã resiliente e vítima, mas que busca a paz. Ethos, a imagem que o locutor projeta de si mesmo. O líder iraniano projeta uma imagem dupla, um líder moral e pacífico, para a comunidade internacional, e um líder combativo e determinado, para mobilizar o apoio interno. Essa dualidade atende a públicos diferentes, buscando agradar tanto a opinião pública internacional quanto a doméstica. Daniel conclui que não se pode separar a geopolítica dos estudos da linguagem, pois a geopolítica se utiliza da linguagem para avançar seus objetivos. O professor Zhang também analisou a postura do presidente Donald, que busca construir uma narrativa de que não quer o conflito, sendo sabotado por globalistas, Estado profundo e neoconservadores dentro de sua própria administração. Ele se apresenta como um lutador pela paz mundial e pelo povo americano, America First, mediando um acordo entre Teherã e Tel Aviv. Assim, tanto o presidente Donald quanto o líder iraniano se colocam como pacificadores, deixando o líder israelense no papel de quem busca o conflito. E aqui chegamos ao ponto mais instigante da live, o chamado messiânico. Segundo o professor Zhang, o que realmente motiva os três líderes, Trump, o líder iraniano e o primeiro-ministro israelense, é um chamado messiânico. Eles se veem como figuras com uma missão divina para salvar o mundo ou seus povos, levando-os a uma terra prometida. Essa energia, que Daniel compara ao amor maternal multiplicado por milhões, lhes confere uma força inesgotável e um destemor absoluto, pois acreditam estar protegidos e serem um canal para a vontade divina. A perseguição que enfrentam apenas confirma e valida sua missão. Daniel Lopes então lança um alerta sério. Essa mentalidade de chamado messiânico, especialmente com líderes que possuem acesso a equipamentos nucleares, é altamente preocupante. Ele conecta isso à possibilidade de uma operação de bandeira falsa nos Estados Unidos. Ele relata que um dos caras mais importantes do mundo hoje afirmou que, se o presidente Donald não se juntar ao conflito, acontecerá alguma coisa estranha com os americanos, e mencionou o local onde isso poderia ocorrer. O mais preocupante, no entanto, é que Daniel descobriu que essa ameaça de algo parecido pode acontecer não só nos Estados Unidos, mas próximo de nós também, no Brasil, citando eventos recentes que confirmam essa possibilidade. Essa é uma informação crucial e de alto nível que Daniel aprofunda para sua comunidade exclusiva. Para finalizar, Daniel Lopes reforça que estamos vivendo tempos de grande confusão e que é fundamental buscar informações qualificadas. Se você quer entender mais sobre esses bastidores, não ser pego de surpresa e ter acesso a análises mais profundas e orientações específicas sobre esses cenários de bandeira falsa e o que pode acontecer por aqui, ele faz um convite especial para a Arca. É o lugar onde ele compartilha o conhecimento mais valioso e detalhado para abrir sua visão sobre o mundo.
E se você gostou dessa aula, desse resumo, se ele te trouxe informações relevantes e te fez refletir, deixe o seu like. Seu like ajuda muito nosso canal a alcançar mais pessoas e disseminar essas análises tão importantes. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!